poética, ele se depara com uma situação e ele vai usar uma expressão poética para falar acerca de duas árvores e trazer a expressão dessas duas árvores. Eu quero trazer essa expressão para os nossos dias, ele comparando o justo com essas duas árvores e trazendo para a nossa vida o que nós precisamos ser diante de Deus. Será que nós temos sido árvores frutíferas ou nós temos sido abrolhos, árvores com espinhos, orvalhos que logo somem ou que logo desaparecem? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E ao ler o Salmo, a continuação diz: o justo florescerá como a palmeira. É de saber dos irmãos que a palmeira é uma planta que no Oriente ela tem-se uma grande importância, tanto pela questão da botânica em si, tanto também pela expressão do seu significado. A palmeira ela é uma planta que onde você colocar ela, ela planta. Onde você plantar ela, ela cresce, ela floresce. Se você plantar ela no deserto, ela cresce, ela floresce, ela dá o seu fruto. E por que isso? Porque a palmeira, quando ela é plantada, ela não depende do solo para ela poder crescer. Ela não depende da água para ela poder crescer e gerar seus frutos. Ela é uma planta que por si só, ela subsiste, ela consegue extrair da raiz, através das suas raízes da terra, nas águas mais profundas, extrair aquilo que ela necessita para a sobrevivência. E eu olhei para isso e eu fiquei maravilhado, queridos. Por quê? Porque logo ao olhar para a palmeira, você talvez já deve ter assistido, deparado com filmes. Ela é uma planta que as suas raízes elas conseguem atingir aproximadamente de 3 até 4 quilômetros. É uma das únicas plantas no mundo que as suas raízes elas vão nos lugares mais profundos para buscar água. Depois você procura algumas imagens, você vai ver palmeiras no deserto, palmeiras em lugares inóspitos, em lugares onde não se cresce mais nada, mas a palmeira está lá e ela sobrevive. E algo interessante que os viajantes que passam pelos desertos, quando eles veem, avistam ao longe algumas palmeiras, eles sabem que através daquelas palmeiras eles sabem que ali tem água. Por quê? Porque aquelas palmeiras elas vão até o mais profundo dos lençóis freáticos para buscar a sua água, para que ela tenha sobrevivência, para que ela sobreviva. Logo a palmeira ela simboliza alegria, ela simboliza refrigério, esperança para quem está necessitando, né, para aquele que está perdido. Ela é um ponto de referência. E logo trago isso para nossas vidas. O servo de Deus, o justo, aquele que foi comprado por um preço de sangue. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro, não fomos comprados por prata, nem nada comparado com essa terra que tenha valor, irmãos. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Então a nossa vida, de igual modo, ela precisa ser como uma palmeira. Aonde o Senhor colocar a nossa vida, aonde o Senhor nos plantar, nós precisamos gerar frutos ao Senhor também. E por que isso? Porque a força que há em nós, ela não provém de nós mesmos. Nós precisamos estancar, fincar as nossas raízes em Cristo, para poder dele extrair vida, para que a vida que há em nós possa suprir a necessidade de outras pessoas. Porque é isso que a palmeira faz no deserto. Os viajantes vão em busca de palmeira. Por quê? Porque eles sabem que lá tem alimento para eles. As pessoas do mundo olham para mim e para você como palmeiras também. Elas olham para mim e para você como alguém que tem vida para levar até elas, que tem solução para os problemas delas. E é essa necessidade que temos hoje. E algo interessante que nós já podemos entender ao olhar para a palmeira. Ela passa por situações, ela passa por tempestades, ela passa por momentos em que outras árvores não suportariam o que ela já suportou. Trazendo essa analogia para mim e para a tua vida, meu irmão. Quantas lutas, quantas dificuldades os servos de Deus, os justos, passam. E as pessoas olham, o crente está quase caindo, está quase pendendo para um lado, presbítero Túlio. Mas quando passa o vento, ele permanece. É o crente palmeira. É o crente que precisa permanecer de pé. Mas por que ele não cai? Por que ele está quase lá no chão e não cai? Porque as suas raízes não são superficiais. As suas raízes estão profundas. Fala de resistência. Hoje nós vivemos dias terríveis, irmãos, onde as pessoas, por qualquer coisa, elas se deixam abalar.
Qualquer coisa faz com que as pessoas se afastem da fonte primária de vida, que é Cristo. Você pode ficar sem trabalho, você pode perder a tua casa, eu posso perder todas as coisas que para mim posso eu ter como precioso e valoroso para mim. Mas se eu perder a Cristo, eu perco tudo. Por quê? Porque Ele é a essência primária da minha vida, da tua vida, da vida da igreja. A palmeira, ela vai nos lugares mais profundos para buscar a água. E hoje, nos nossos dias, pessoas não querem se esforçar para buscar a água da vida, irmãos, para ter vida em si, para conseguir se manter de pé diante das adversidades. A palmeira, uma das únicas árvores que você vai ver das plantas, que vai suportar tudo isso, simplesmente por essa sua característica. Ela independe do solo, ela independe de ter água ou não, mas ela vai buscar aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E eu achei isso interessante compartilhar. 1 Coríntios 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Irmão, tudo que você faz na obra de Deus há uma paga, uma recompensa. Eu aprendo que a palmeira, ela não pode ser arrancada. Dificilmente você vai ver alguém arrancando uma palmeira com facilidade. Usa-se às vezes até guindaste para poder tirar ela do solo. E por que isso? Porque as suas raízes estão profundas. As minhas raízes precisam ser profundas em Cristo, para que nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma adversidade venha me arrancar da presença de Deus. Que nenhum vento contrário venha contra a minha vida e venha me levar para longe da presença do meu Deus. Porque se eu estiver longe dele, eu não consigo. Ele é água. A Bíblia diz que Jesus falou certa feita que aquele que crê nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. A força que há em nós vem de Cristo. Então não deixe que nada venha arrancar isso de você. Outro ponto da palmeira que nós podemos colocar: você pode até cortar o seu tronco, você pode até cortar ela, mas ela permanece com vida ainda em si. Por quê? Porque você toca, é como com uma árvore comum. Quando alguém quer ferir ou derrubar uma árvore, primeiro ponto que se é feito, ele vai nas suas cascas e começa a machucar a casca, o tronco, o caule, como preferir. E isso faz com que pouco a pouco essa árvore venha a morrer, presbítero Túlio. Vai, exatamente. Só que a palmeira é diferente. Você pode até ferir as suas cascas, você pode até ferir o seu tronco, mas ela permanece firme. Ela não se deixa abalar. E não é assim muitas das vezes com você, comigo, com a nossa vida. Às vezes somos feridos por situações, feridos por problemas, por lutas, por circunstâncias que acontecem na vida de cada um de nós. E nenhum de nós está privado ou isento de que passemos por isso. Passaremos sim, meu irmão. A enfermidade bate também na casa do justo. O problema bate também na casa do justo. O desemprego, as lutas, as adversidades, problema com filhos. Claro que vem, meu irmão. Só que quando você está firmado na rocha, com as suas raízes em Cristo, Deus sempre vai te dar sustentabilidade para enfrentar o problema, para permanecer de pé, meu irmão. Está quase caindo, as pessoas olham para você, rapaz, e se pergunta: como que esse rapaz aguenta tudo isso? Como que esse irmão suporta tudo isso? Como é que essa irmã passa por tudo isso e continua servindo a Deus? E ela começa a despertar uma curiosidade, e isso faz com que ela seja atraída a Cristo através da tua vida, através daquilo que Deus está sustentando você. Pode cortar a árvore, mas não pode tocar nas suas raízes. Eu achei isso muito interessante. E você pode ver as árvores, principalmente a palmeira, nós estamos falando, ela chega a ficar encurvada, quase caindo, quase no chão, quase a ponto de realmente estar no chão. Mas quando passa o vento, ela volta novamente à sua posição original. É uma planta que cresce verticalmente, sentido aquilo que, representando para a nossa vida, nós temos que continuar crescendo, meu irmão. Passou a luta, passou a prova, não vai ficar estagnado, continue dando frutos, continue perseverando, que Deus ele vai te sustentar em todo e qualquer momento. A da palmeira, você não vê ela, é interessante essa analogia dentro da botânica, ela não é uma árvore que é podada com constância.
Você não vê alguém subindo na palmeira e podando ela, mas ela está sempre renovando os seus brotos, renovando as suas folhas, porque assim somos nós também, irmãos. Da mesma forma que Deus usa a vida do salmista para falar que o justo florescerá como a palmeira, ou seja, é o próprio Deus quem cuida para com que essa palmeira venha a florescer, venha a crescer, venha a renovar os seus ramos. E assim também Deus na nossa vida. Não é a força do meu braço, não é a minha sabedoria ou a tua, não é a nossa inteligência, não é a nossa muita boa dicção para resolver as coisas, não, não. É Deus quem nos dá graça, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem faz as podas necessárias para que nós venhamos continuar a crescer. Por isso, meu irmão, entenda, o próprio Jesus falou que aquele que está dando fruto, sabe o que ele faz? Ele vai lá, como um bom agricultor, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Tem situação na minha vida, na tua vida, que não é Deus te punindo, te castigando, ou não é Deus não está te olhando, não de forma alguma. É Deus podando a minha vida, meu irmão, é Deus podando a tua vida, para que venhamos dar mais frutos ainda. Só que muitas das vezes nós não entendemos essa forma como Deus trabalha, a maneira como Deus diz, eu te amo, meu filho. É difícil às vezes compreender esse amor. Nem o próprio evangelista João conseguiu descrever em palavras. Somente disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que tem uma coisa que, com toda essa grandeza da palmeira, a palmeira ela não resiste. Ela suporta o calor árido do deserto, ela suporta as condições extremas de calor no deserto, falta de água, falta de chuva, tempestade, tsunami próximas às encostas de praia. Mas uma coisa que a palmeira não resiste é o frio. Se você pegar uma palmeira e plantar ela num lugar frio, certamente ela não vai conseguir sobreviver. Representando, trazendo para mim, para a tua vida, meu irmão, se nós sentimos que a nossa vida está entrando numa frieza espiritual, nós devemos recorrer a Cristo, porque certamente a frieza tem matado e vai matar muita gente se não entendemos o que é que Deus requer de cada um de nós. Nós somos árvores plantadas na casa do Senhor, meu irmão. E para que se planta uma árvore se não for para gerar fruto? Ninguém planta uma árvore, ainda que seja uma árvore para gerar uma sombra, para trazer um certo conforto, para trazer algum benefício. Assim somos nós, somos árvores plantadas na casa do Senhor. E a única coisa que ela não suporta, que ela não resiste, é o frio, é a condição de frio. E assim também é o cristão. Se o cristão ele não estiver constantemente buscando a Deus, se alimentando da palavra, e uma palavra, uma frase que eu escutei ontem acerca do conhecimento, meu irmão. Você não vai conseguir aprender tudo da noite para o dia, ou em poucos dias, ou em poucos... Não, de forma alguma. É algo constante. Sede firme, sede constante. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, com a tua vida e através da tua vida, meu irmão. O aprendizado, ele não é algo que você consegue conquistar assim. Não, quanto mais eu estudo, não. Tem um tempo, meu irmão. Tem um tempo. Nós precisamos valorizar esse tempo. Hoje nós temos essa oportunidade aqui. Valorizemos ela. Porque o ensino, o aprendizado, tudo isso ele vem com tempo, com dedicação, com estudo, com graça, com oração, porque é Deus quem nos dá entendimento. De nós mesmos não sai nada. Para que nós venhamos entender que nós não podemos ficar longe ou distante dessa graça maravilhosa que alcançou a nossa vida. Então, trazendo a analogia, a palmeira, o justo florescerá como a palmeira. O justo vai dar fruto, seja a estação qual for ela, seja o problema que for que esteja afligindo o justo, ele continua frutificando, ele continua florescendo, ele continua crescendo, ele continua de pé. Então nós precisamos entender isso, meu irmão. É isso que o salmista ele vai expressar através de uma poesia. Próximo ponto: crescerá como cedro no Líbano. O cedro no Líbano também é uma árvore muito interessante. Por quê? Porque ela é uma árvore que tem o seu crescimento lento. E quantas pessoas têm pressa às vezes em fazer algo e crescer e dar fruto e fazer acontecer? Calma, meu irmão, calma. Vai no passo a passo. O cedro no Líbano, localizado nas regiões do Oriente Médio, Turquia, na Arábia,
naquela região, durante os 5 primeiros anos de vida, do seu crescimento, ela chega a crescer em média 5 centímetros. Enquanto ela está com 5 centímetros do solo, ela já cresceu aproximadamente 1,30 m a 1,5 m as suas raízes. Dos 20 aos 40 anos de idade, é onde ela começa a produzir as suas primeiras sementes, os seus primeiros frutos. E eu achei isso super interessante, trazendo essa analogia, como o salmista disse que o justo crescerá como cedro no Líbano. O crescimento, ele é lento, mas ele é consistente. Efésios capítulo 3, olha o que texto maravilhoso diz. Capítulo 3 de Efésios, verso 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E o verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O cedro, ele cresce devagar, lento, mas ele tem uma consistência. Enquanto alguém olha, às vezes você fazendo algo e não está acontecendo nada, fica tranquilo, meu irmão, você está aprofundando as suas raízes. Talvez as pessoas olhem para você orando, buscando a Deus, vindo da igreja todo culto, e parece que não está acontecendo nada. Tenha calma, você está crescendo, mas com Deus é diferente. Com Deus você não cresce para cima, com Deus você cresce para baixo, meu irmão, aprofundando as tuas raízes, criando estrutura. Porque se não tiver estrutura, meu irmão, qualquer vento de doutrina te leva embora. Qualquer teólogo de internet te põe no bolso e faz chacota de você. Então toma cuidado com isso. Às vezes as pessoas se empolgam com coisas mirabolantes, com ensinos, sabe, e ficam entusiasmadas, mas não se senta para aprender, não senta para ouvir da palavra, não senta para questionar. Meu irmão, questionar sim. Você tem direito também de questionar algo também. Isso faz parte também do aprendizado. Para você aprender, você precisa também levantar perguntas. O cedro do Líbano, ele tem essa característica. E o interessante é que depois de dos seus 20 aos 40 anos, onde ele atinge a fase ou a idade adulta, ela chega a medir aproximadamente 40 a 45 metros de altura. E é uma árvore que realmente ela representa sustentabilidade, firmeza, consistência. E é por isso que o salmista vai usar essa árvore, trazendo essa comparação para a minha vida, para a tua vida, para os justos. Às vezes nós nos apressamos com tantas coisas, com resultados, com situações, e queremos que aconteça logo. A geração do imediatismo, queremos que as coisas aconteçam para ontem. Não é nem para hoje, não, é para ontem. Se aconteceu ontem, já estamos atrasados. E acontece isso nos nossos dias. Isso leva as pessoas a ver um transtorno de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque não tem paciência para esperar as coisas acontecerem. Ela começou a frequentar a escola bíblica esses dias e já quer sair daí teologando. Vai devagar, meu irmão. Precisamos conhecer Bíblia, não é para debater com ninguém, não é para ficar mostrando para alguém que você sabe mais do que ela ou vice-versa, de forma alguma. Nunca foi isso. E se tiver alguém que tem esse pensamento, precisa corrigir a rota por meio da palavra. Jesus falou que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Qual que é o propósito de crescer na graça e no conhecimento, se não for para fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas? Eu fui alcançado por Cristo porque um dia alguém cresceu na graça e no conhecimento e cheio de graça e verdade, falou de Jesus para mim e aquilo me atraiu. E o Espírito Santo me convenceu e eu aceitei a Cristo e hoje eu estou aqui falando de Jesus para você, dessa mesma graça que me alcançou. Crescer na graça e no conhecimento. Meu irmão, eu sei que crescer na graça e no conhecimento às vezes vai exigir de mim e de você um pouco mais de esforço. Não é fácil aprender, não é fácil sentar para aprender. Talvez os melhores cultos, talvez que você já participou, foram aqueles cultos onde o rodopeio começou aqui no público, foi até lá na porta. E aquela, meu irmão, vá devagar, meu irmão, tenha calma. Se você não tiver paciência para aprender da palavra de Deus,
nunca que você vai conseguir ter sustentabilidade para ficar de pé na presença de Deus. É coisa simples, irmão. É muito simples, nós entendemos o que a palavra de Deus está dizendo para a nossa vida. O outro ponto que o cedro ele tem na sua característica, as suas raízes, elas buscam águas profundas também, de igual modo como falamos a seca da palmeira. Só que ela tem uma característica muito importante, qual? Quando as suas raízes, que geralmente dentro da botânica, a maioria das árvores, quando elas estão crescendo e elas encontram pedras, elas param de crescer. Ali elas ficam, elas não conseguem mais romper aquelas pedras para continuar crescendo. A maioria das árvores, pelo menos, acontece assim. As pedras são obstáculos para o crescimento. Mas para o cedro, as pedras não são obstáculos. Quanto mais pedras tiver, mais força o cedro vai criando. E no meio daquelas pedras ele vai se entrelaçando entre elas, fazendo com que ela tenha mais sustentabilidade, mais firmeza nas suas raízes. Ou seja, é impossível, irmãos, impossível uma árvore que ela chega a atingir mais de 1000 anos de idade, já suportou terremotos, guerras em alguns lugares, maremotos, e permanece de pé. Por quê? Porque as suas raízes estão profundas. O cristão que quer permanecer na presença de Deus, ele precisa criar raízes profundas. E não vai parar não, meu irmão, se qualquer pedrinha no meio do caminho, você, não vou mais não porque tem uma pedra no caminho, meu irmão. Faça como o cedro, rompa as pedras, vá buscar águas mais profundas, se intere dentro daquilo que você tem como importante para você. Se você acha que o ensino bíblico é importante, busque raízes mais profundas. Não pare por causa da primeira pedra, da primeira situação, da primeira dificuldade. Eu vou só no cu de cesto. Não, meu irmão, não faça isso não. Venha buscar mais de Deus, venha aprender mais da palavra de Deus. Tem tantas oportunidades que muitas das vezes nós deixamos passar. E a oportunidade que eu tenho para fazer algo é hoje. A oportunidade que você tem para fazer algo na tua vida é hoje. E ela rompe as pedras, ela cresce, abraçando-se aquelas pedras, dando elas sustentabilidade. Assim também na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Jeremias 29:3 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa característica do cedro me deixou intrigado. 1 Pedro 2, olha que texto consagrado. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 7 e o verso 8. Diz assim: e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Se você quer sustentabilidade, se você quer se manter firme na tua vida, meu irmão, você precisa abraçar essa rocha que é Cristo e continuar crescendo, e continuar gerando, e continuar produzindo. Eu aprendo, irmãos, com este salmo, e já estou finalizando a minha fala. No verso 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu achei interessante o verso do número 13, que ele vai trazer um contraste para aquilo que ele disse no verso 12. Os que estão plantados na casa do Senhor. Tem tanta gente por aí plantada em tantos outros lugares e estão achando que vão florescer. É uma falsa sensação, meu irmão. Falsa sensação. Eu falo isso, e a fala de quem está dizendo isso para você é de alguém que um dia achou que poderia encontrar felicidade longe da presença de Deus. Ou pior ainda, andando às margens. Porque pior do que a adoração dividida, pior do que a idolatria ou a apostasia declarada é a adoração dividida. Sabe, aquele que uma hora ele está na igreja, outra hora ele está no mundo. Uma hora ele quer servir a Jesus, outra hora ele não quer servir a Jesus. Assim andava eu um tempo atrás da minha vida. E isso eu confesso aos irmãos, não trouxe nenhum benefício, não me trouxe nenhum prazer duradouro.
quanto que a palavra de Deus me traz todos os dias que eu me deparo com ela, em que eu me encontro com ela, em que eu me alimento dela. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, meu irmão, de entrar à presença dEle. Nos átrios do Senhor me faz lembrar quando a rainha Esther, ela foi se apresentar diante do rei. E para se apresentar diante do rei, só poderia se apresentar em duas ocasiões. Primeiro, quando o rei chamava até a sua presença, ou quando o rei apontava o cetro para aquela pessoa. Ela poderia se aproximar do rei. E nessa noite, o nosso rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos deu a oportunidade de estarmos no átrio, na casa dele. Ele apontou para mim o seu cetro de misericórdia, apontou para a tua vida o cetro de misericórdia, nos chamando à presença dele, nos dando a oportunidade e privilégio de crescer, meu irmão, viçosos, com saúde. E o verso 14: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quer dizer, meu irmão, que não tem esse negócio não, porque agora meu tempo já passou. Não. Você ainda pode dar frutos hoje. Você pode continuar dando frutos. Ah, porque eu fazia e naquele tempo... Não, meu irmão, nada disso. Aqui a Bíblia está dizendo que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, meu irmão, não fica usando desculpa não para você deixar de dar frutos para o Senhor. Talvez situações na tua vida ainda não mudaram, porque talvez você deixou de viver aquilo que a palavra tem ensinado. E o verso 15, para finalizar, diz: para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O salmista aqui, ele está falando, meu irmão, que aquilo que está escrito, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma situação que nós vivamos que ainda não seja de acordo com aquilo que queiramos passar é por acaso na nossa vida. Tem um propósito divino para aperfeiçoar a nossa vida. O cedro do Líbano nos ensina, assim como a palmeira, que nós precisamos estar plantados na casa do Senhor para nós podermos florescer. Aonde Deus te levar, aonde Deus te colocar, dê fruto, meu irmão. Prospere segundo a vontade de Deus para a tua vida, porque eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão: Deus, ele gera dentro de nós um desejo constante de gerar outros frutos para Ele, da mesma forma como fomos alcançados, senão não faria sentido. O cristianismo é isso. Da mesma forma que Deus fez com que a semente que foi gerada no meu coração crescesse, germinasse, passasse a dar frutos, eu venho a semear também na vida de outras pessoas. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar plantado na casa do Senhor. Eu preciso fazer com que as minhas raízes se aprofundem cada vez mais. Eu preciso criar vínculos duradouros para que as minhas raízes elas não venham se enfraquecer. Meu irmão, palavra simples, mas foi isso que Deus ministrou no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja, que nós possamos ter a sustentabilidade do cedro do Líbano, a resistência da palmeira, que os ventos contrários possam até vir contra a nossa vida, mas nós vamos permanecer dando frutos e florescendo na casa do Senhor. Amém? Deixa essa palavra, agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos em casa também, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra, né, irmãos? Vamos colocar em pé, queridos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o presbítero Aguinaldo, que a palavra possa permanecer no nosso coração. As pedras, elas não são obstáculos, elas são estrutura para que nós possamos estar ainda mais firmados na presença do Senhor. Amém? Tudo depende do nosso ponto de vista, da forma que nós estamos olhando, né? Nem sempre o problema é um problema. Às vezes o problema é uma bela de uma saída de grandes problemas, né? Nós temos que olhar com os olhos que Deus nos observa e nos conduz. Amém? Vamos orar para finalizar. Em nome de Jesus. Os irmãos que estão assistindo, estão acompanhando, pessoas de longe, de perto estão acompanhando.
Clarice, o Antônio Martins. Antônio Martins é o Zinho. Lembra dele? Esse aqui é fera. A Elaine, o Luciano, Sandra Maria, Moacir Carlos, Natália Santos, conhece? Diz que não conhece, né? Tudo bem. Chegando em casa você vai conhecer. Eita, Natália, pega leve com o servo aí. Deus abençoe os irmãos, vamos orar, agradecer ao nosso Deus, lembrando que amanhã tem ensaio para os irmãos do louvor que estão se dedicando, ensaiando. Sexta-feira, culto de intercessão pela família. Vem interceder por sua família em nome de Jesus. Sexta-feira, né? O feriado entra, dá uma sensação de final de semana, né? Então, sexta-feira, culto de intercessão pela família às 19h30. Eu vou finalizar e em seguida, se você puder permanecer, dobre os joelhos 10 minutos do seu tempo para que nós possamos fazer um clamor por essa cidade, pela nação, né? Quem está em casa também, né? Não vai estar online, não vai estar ao vivo, mas você pode também em casa estar orando, né? Nós vemos quem acompanha, né? Como está o país, nós vemos que a linguagem que se usa está muito tenso, né? Nós precisamos de uma intervenção que não é militar, né? Nós precisamos de uma intervenção de Deus, né? Ai, pastor, esse negócio de política e religião, irmão, dependendo do que der lá, nós sabemos que Deus nos mantém, mas prejudica um todo, e nós estamos dentro desse todo, né? Então nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar por quem está governando, por quem, independentemente de partido político, nós temos que orar pela nossa nação, tá bom? Amém ou não amém? Se o justo governa, a Bíblia diz que o povo o quê? Se alegra. Então se alegre aí, meu irmão. Mas se o ímpio governar, meu irmão, o povo geme. O negócio é sério. Então vamos orar para que Deus possa dar sabedoria por quem governa a nossa nação. Aqueles que governam, são muitos, né? Que possam governar debaixo da direção e do temor do Senhor, nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Estenda suas mãos com as minhas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do amado e querido Espírito Santo, permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos quantos creem possamos dizer amém. Que Deus abençoe, dobre os seus joelhos e vamos tirar alguns minutos de oração.